Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo aqui, mais um vídeo do Papo 10, eu tô Telesto, tô aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Hoje a gente tá aí com o Rafael do Plugado Podcast. Salve pessoal, beleza? Prazer estar aqui com vocês, grato pelo convite aí. A gente que agradece a sua presença. Vamos pros lembretes. É isso aí, só antes tem o apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 para melhorias no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Faz o Pix aí para ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos para ficar mais fácil para você poder acompanhar. E parceria aí do Papo 10, Oficina Vapes, Papo Fumaça, é Papo 10 Podcast e Oficina Vapes, Pods Vapes e Juices, a fonte aqui em São Paulo, tô aqui com o Vape Sul, tem outras variedades lá no Instagram dos caras, aí na descrição segue aí todo mundo. Esse cartãozinho aqui vai pro Rafael, não sei se ele fuma, né, se ele tem amigos que fumam, mas pra divulgar aí, pra fortalecer aí ambos os corres. Exatamente. Lembrando que os nossos episódios saem sempre às terças, quintas e domingos, sempre às 7 da noite, certo? Pra você não perder. E, mano, vamos começar o papo daquele assunto lá que a gente tava falando nos bastidores, né? Sobre a sua produção e tal. Fala um pouco como surgiu nessa ideia aí do plugado e como vocês mantêm aí hoje. Fechou. Com as coisas, os compromissos e responsabilidades que vocês têm, enfim. Fechou. Galera, pra quem não sabe, eu apresento o Plugado Podcast junto com o Carlos Máfia. E a gente trabalha numa produtora de vídeo, né? Eu tô lá, ele é o dono da produtora, chamada Carlos Máfia Filmes. E eu tô lá há 3 anos já. E a gente começou esse projeto, na verdade, na pandemia, né? No ano passado, em maio do ano passado, vamos inteirar agora 1 ano. E como que começou, cara? Eu tava em casa, assim como vocês, assistindo um monte de podcast. E nessa eu falei, cara, eu preciso fazer essa parada. E aí eu lembro que depois de um tempo a gente começou a trabalhar presencialmente e eu fiquei com aquilo na cabeça, velho, como que eu faria pra fazer um podcast na minha casa? Como que eu conseguiria essa estrutura, esse dinheiro pra fazer tudo isso, dar certo? Eu quero conversar com um monte de gente que, tipo, tem fama e tal, e eu quero conhecer essas pessoas e descobrir a história delas, só que como que eu vou fazer essas pessoas chegarem em casa? Como que um cara anônimo vai chamar essas pessoas pra casa dele e vai dar certo o projeto, sabe? Eu ficava com essas coisas na cabeça. E aí eu cheguei um dia na produtora, tava só nós dois. Você já trabalhava lá? Já. Só que eu tinha ficado um tempo trampando de casa. Quando a gente retornou, tava só nós dois, eu e o Máfia. O resto tava trampando todo mundo de casa. Eu era o único funcionário ali. E aí a gente começou a conversar a respeito de podcast, né? Porque ele tava muito, tipo, ligado também nessa parada, assistindo tudo tanto quanto eu. E aí, depois de um tempo, uns dias ali, na mesma semana, mais ou menos, ele falou: cara, eu não gosto de modinha, mas a gente vai ter que criar o nosso podcast. E aí foi um processo, né? Tipo, até a gente decidir nome e fazer muitos estudos até a gente... Nossa, quantidade de vezes que eu fiquei erguendo câmera, puxando cabo e todo dia tinha que fazer isso para correr atrás de tornar real aquela parada que eu tinha, aquele desejo que eu tinha lá em casa, né, assim. Mas pra ressaltar, vocês não entraram pela modinha, né? Lógico, tem uma modinha dos podcasts, mas vocês não entraram com esse propósito da modinha, né? Não, a gente não queria ser só mais um podcast, né? Então a gente tava querendo fazer assim como o que os outros estavam fazendo, só que do nosso jeito. Tipo, sempre foi isso. E aí rolou esse processo de escolher o nome. E aí, cara, vários nomes apareceram, a gente fez uma lista lá, mandou pra alguns amigos votarem. A gente ficou no final, lembro que entre Reverb Podcast, que era de reverberação, era uma sugestão minha, mas que eu não... Hoje em dia eu vejo que estava totalmente equivocado, porque o nome diz muito a respeito do projeto, né? E o Reverb, a princípio, o conceito seria, tipo, reverberar, né? Chegar no máximo de pessoas possíveis. E aquilo ir meio que ecoando até chegar nas pessoas. Mas tinha um conceito legal e um nome que não soava bem, porque Reverb é meio travado, né? Vem da música, tal, um efeito que eu amo, inclusive. E aí o plugado foi uma sugestão do Máfia, que a gente mandou para as pessoas e elas votaram mais, falaram que flui melhor, né? Plugado é uma coisa fluida e tem a ver com conexão, com a gente se conectar com convidados, com a gente se conectar com o papo, da gente se conectar com mais pessoas também, e elas com a gente, e começou a rolar. E aí foi isso. Aí eu lembro a parte de convidados e tal, que a gente já tinha o Sebastian ali, o primeiro convidado que a gente trouxe foi o Sebastian, que era da C&A, que é um dos maiores garotos propaganda aí
do Brasil, né? E o Sebastian, a gente já tava trabalhando uma época ali com a TV Cultura, fazendo um projeto chamado Cultura e Design. E o Sebastian era um dos apresentadores do programa. E aí ele foi um convidado que já tava meio que na manga ali pra gente trazer, que já era uma cara conhecida, um nome conhecido. E a gente pensou de trazer ele como o primeiro pra estrear. A produtora, ela já existia antes de vocês fazerem o podcast? Sim, sim. Qual que era a principal produção que tinha na produtora? Então, a gente sempre fez muita publicidade, né? Na verdade, eu tô lá sempre, né? Eu tô lá há 3 anos, mas assim, desde que eu tô lá, o foco é publicidade, são comerciais pra empresas como a Hering, a Ajinomoto, a Janssen, né? Que é da Johnson & Johnson. Já fizemos alguns trabalhos, Beneficência Portuguesa, hospital, alguns jobs já rolaram. Eles têm bons clientes, assim. E eu pude, graças a Deus, aí estar participando de alguns sites desses aí que a gente foi, podendo trabalhar ali e ver de perto como que funciona, né, a produção audiovisual. E a produção do podcast lá, quando vocês começaram, deu uma energia nova naquele lugar? Com certeza. Queria que você falasse um pouco aí sobre... Cara, com certeza. Nesse tempo de pandemia foi bem estranho. Eu lembro que eu chegava lá, só tinha eu e meu chefe. Às vezes eu ficava lá sozinho. Um silêncio, assim, pouquíssimas pessoas. E aquela coisa meio mórbida, assim, sabe? E quando o podcast começou a acontecer, a energia daquele lugar se transformou. Isso de fato... Eu sinto mais um progresso, assim, no ar, sabe? Estamos caminhando sempre pra frente, estamos todo mundo com um propósito. Algumas pessoas de equipe já passaram por lá e não se adequaram muito bem e seguiram seus caminhos, mas o projeto continua. A gente coloca pessoas novas que têm o mesmo interesse e vamos pra frente. O barco precisa andar. Se o marinheiro não quer remar... Tudo bem, cara. Como que foi ali no começo pra vocês definirem como seriam postados os vídeos, na forma de agenda, as identidades visuais do plugado? Como que vocês fizeram pra definir tudo isso? A agenda do plugado? Cara, eu confesso que eu sempre cuidei dessa parte de produção, né? De conseguir os convidados, a agenda e tal. Só que eu confesso que no começo a gente mandava muito mal com isso. Eu, principalmente. Porque a gente não tinha um planejamento. Como a gente fez pra esse ano, que tá bem melhor do que no ano passado. Então, quando a gente começou, era tipo assim, beleza, gravamos nessa semana com o Sebastian. E agora? Quem que vai vir semana que vem? Sacou? E era sempre um por semana que vocês faziam? A gente continua nessa, né? Às vezes grava 2 vezes por semana, mas soltar é 1 por semana, é semanal. E eu ficava tipo, mano, agora eu vou ter que improvisar pra achar um convidado até semana que vem. Às vezes chegava na semana e ainda não tinha convidado. Coisas absurdas, assim, que... Pra quem quer ter constância, como é necessário ter no YouTube, se você quer crescer, a gente tava andando mal. E aí, no final do ano passado, eu comecei a fazer um planejamento. Como tinham muitas pessoas que já tinham saído de férias antes, convidados e tudo mais, eu comecei a falar pras assessorias, produtores e tal. Gente, vamos marcar no ano que vem. Pode ser em qualquer mês que vocês quiserem. Mas vamos deixar uma data pré-agendada aqui com a gente, se esse artista tem interesse e tal, se essa pessoa tem interesse. E aí eles deixaram algumas datas pré-agendadas. Ao longo do tempo isso vai mudando, né? Tipo, você liga pra pessoa uma semana antes ou manda mensagem. Então não vai dar mais porque o convidado tá com outro compromisso. Fala, beleza, pra quando que a gente vai adiar? Mas algumas vezes já... Os planos não vão ser exatamente como a gente planejou, né? As coisas vão mudar no meio do caminho. Mas qual que foi a sua outra pergunta em relação à agenda? Em questão de identidade visual, agenda, tipo, como que era pra vocês lidarem com aquilo no começo, né? Que não tinha, tipo, por exemplo, uma base. Vocês estavam criando tudo do zero. Então, como foi pra vocês surgirem as ideias e tal? Você tá até com a camisa do plugado aí, muito legal, mano. É um P, né, mano? Tipo, P. E é uma coisa minimalista e que representa, tipo, o podcast de vocês. Eu achei muito louco, mano. O Máfia que desenvolveu o conceito, na verdade, da identidade do plugado. E ele tinha pensado numa ideia de ser... São 2 P's, né? Tipo, plugado, podcast. Aí, tipo, parece que é tipo um... Legal. É bem interessante, mano. Eu não sei exatamente qual foi o conceito dele, que ele é designer, né? Eu não manjo nada de design, assim, eu sou muito ruim com isso, não tenho um bom gosto, muito aflorado. Mas eu lembro que ele falou alguma coisa, tipo... De ter esse negócio também de reverberação, né? Porque as ondas, elas estão se proliferando. Uhum. E
E ao mesmo tempo ele tinha pensado de um cabo, né, de conexão. Ele até pensou na ideia de colocar um cabo P10, tomadinha? né? Não, poderia ser uma tomada. A gente pensou mais como um cabo P10 porque tem a ver com áudio. E o podcast é isso, né? Então, ele pensou de colocar, mas ele falou, não, aí entrega muito, né? Vai ser muito literal, vou fazer uma coisa mais minimalista que não seja tão direta, assim. E aí rolou, a identidade ele que produziu, né? As cores e tal, ele que chegou no conceito, e eu abracei porque eu não sei fazer melhor. Entendi. Mas tava bonito também, eu concordei com tudo. E desde o começo vocês também nunca pensaram em colocar o podcast ao vivo? Vocês sempre pensaram em deixar gravado pra, né, adquirir aquela base de público que você tinha falado e tal? Não, na verdade a gente pensou sim em fazer ao vivo, só que eu lembro até que nos primeiros episódios o Máfia, ele virou pra mim e falou, não foi pra mim não, falou pra câmera e tal, agora por enquanto tá sendo gravado, mas logo logo vai ser ao vivo, logo que já passou um ano já e não é ao vivo ainda. E a gente tá cada vez mais caindo na real que, tipo, a gente tem muito pra amadurecer ainda, antes de sair fazendo ao vivo. Fora que a gente não tem um público tão massivo ainda pra sustentar um ao vivo. E isso não é regra, tipo, é só a gente que não gosta dessa sensação de ainda não garantir que vai ter público. Mas, cara, tem gente que, mesmo com um podcast caseiro, qualquer coisa do tipo assim, vai fazer ao vivo porque gosta, porque prefere, e o pouco público que tem já vai se acostumar com esse formato e vai criar esse costume de que o podcast dele tem que ser consumido ao vivo e tal, meio que acostuma o público com isso. O cara não liga de ter 3 pessoas na live. Pra ele é... Mano, 3 pessoas, pra mim, eu vou fazer com o mesmo entusiasmo que se eu estivesse fazendo pra 30 mil, sei lá. Sim. É, porque também são níveis diferentes, né? Tipo, é aquela questão também do propósito, de onde você quer chegar. Tem muita gente que faz podcast pelo hobby, né? Pela vontade de fazer. E tem aqueles que fazem com o intuito de crescer. Só que o que eu vejo é que quem faz com o intuito de crescer é uma coisa que a pessoa já tem uma base, entendeu? Ela já tem um dinheiro, assim, investido, que ela planeja pra isso, e ela faz, tipo, uma estrutura, um equipamento pra fazer o ao vivo, pra focar no ao vivo, porque o ao vivo também traz muita gente, né? Então, não é tipo uma coisa assim, eu vou fazer o meu podcast, seja gravado ao vivo, o jeito que dá, porque eu quero fazer o podcast. Não, a pessoa, ela faz com o intuito de crescer o podcast, de fazer uma coisa grande, entendeu? Acho que tem essa diferença, sim. E como vocês entraram no intuito de fazer o podcast, né? Fazer pela produção, por ser uma produção nova na produtora do Máfia, que é seu chefe, eu acho que é interessante, porque prevalece o propósito, né? Pra vocês. Quais são os fatores, assim, de projeção do porquê vocês fazem o podcast gravado? O que vocês querem ainda que não tem? Segurança. É o que a gente quer ainda. Porque... Assim, tudo bem que a gente somos pessoas de boa índole. Não somos pessoas que vamos falar coisas absurdas. Isso eu garanto. Não vamos falar coisas eticamente erradas ou moralmente erradas ou contra a lei. A gente tem essa segurança de que somos boas pessoas e essa confiança. Agora, e que somos pessoas conscientes, principalmente. Agora, e ninguém ali também apresenta o programa drogado. E isso é uma coisa, inclusive, que muitas pessoas elogiam a gente. Que a gente não faz nenhum tipo de apologia ou incita esse tipo de coisa. Mas enfim, a gravação é importante pela segurança, cara. Porque a gente fala ali e tal, se diverte, grava como se fosse ao vivo realmente. E depois eu sei que eu vou poder assistir aquilo ali. E se tem alguma coisa que eu fiz que eu saiba que possa dar hate, que possa... ser mal interpretado, que eu não consegui me expressar bem, ou até alguma coisa que o convidado falou que gerou uma situação muito chata. Cara, tudo isso tá na minha mão ali, eu posso tirar e as pessoas nunca vão saber que aquilo foi eliminado do episódio. Todo mundo vai consumir e não vai fazer ideia de que um dia aquilo aconteceu, a não ser o convidado e a gente. E vocês sofrem muito com isso? Nessa questão, na hora da edição, de editar alguma coisa, silenciar algo... Aliando, tipo, a essa era moderna que hoje tá muito, sabe, pequenos detalhes, você não pode falar quase em nada, você tem que falar, tipo, com as palavras do politicamente correto, né? Como que é ali na hora da edição, né? Cara, a gente se preocupa, sim, com essa parada de não tomar um cancelamento, porque isso é assim, a gente viu agora recentemente o negócio do caso do Monark e tal, não gosto nem de ficar falando muito, porque eu não condeno o cara,
pelo que ele fez. Ele não é uma pessoa tão distante assim da gente. Temos vários amigos em comum. E tipo assim, todo mundo erra, sacou? Todo mundo erra. Ele falou bobagem? Falou, beleza, já tá pagando pelo que ele falou. Eu não preciso desejar o mal dele, sacou? E só que isso me leva a pensar assim, beleza, ele é um comunicador, ele faz praticamente a mesma coisa que eu e vocês fazemos. E isso mostra o quanto de responsabilidade que a gente tem que ter, nós três aqui, por exemplo. Que todo mundo tá sujeito. E se a gente dá brecha, como ele deu, no caso, tá bêbado, querer se exaltar e tá chapado como ele costumava fazer nos episódios, velho, tipo, tem consequências. Tem consequências essas escolhas. O que me preocupou nessa história foi que, tudo bem, né, ele foi cancelado, enfim, aconteceu toda essa situação chata, mas causou também uma prejudicação no podcast também, no Flow. Sim. Na empresa inteira. Na empresa inteira. Que é gigante. Imagina se fosse menor. Entendeu? Eles têm uma base ainda pra se manter e tal. Sim. Mas, mano, se fosse tipo um menor, tinha acabado. Sim, então sim. Isso me deixou um pouco de medo, assim, sabe? Porque o podcast, ele tem esse conceito, né? Tipo, de ser uma área livre pra você falar todos os assuntos. Por isso que também é perigoso, né? Exato. Por isso que é perigoso. É muito perigoso, na verdade. Então, só que não pode deixar esse medo sufocar, né? Porque também, tipo assim, mano, se parar pra pensar na responsabilidade que eu tenho ali, eu tô falando com o meu chefe do lado, ou seja, já tem uma responsabilidade. Eu tô falando com um convidado que eu trouxe que... Merece respeito, né? Claro, todo mundo. E todo mundo ali merece respeito, inclusive o público. Exato. Que tá assistindo. Só para pra pensar nessa pressão. Tipo, é o meu chefe, é o ambiente, empresa, são os outros funcionários, é o convidado, que a gente tem trazido convidados legais, graças a Deus aí de público, de pessoas que realmente eu admiram quero... os convidados, né? Que a gente admira, sim, então. são pessoas que a gente admira e que eu tenho a responsabilidade de fazer bem feito na frente delas, com mais 4 ou 5 câmeras de cinema com lentes apontadas na minha cara. E eu tenho que olhar pra essas câmeras e não posso tremer. Entendeu? É tudo isso. Fora se às vezes o convidado vem, ele traz assessoria, traz a equipe dele. Sem contar os contratos de publicidade. Então, a gente ainda, já traz, a gente ainda tá sem patrocinador, mas se Deus quiser, logo menos vamos começar não, tô falando na questão do convidado. Ele tem muitos convidados com contratos de publicidade, essas coisas assim. Que fala assim, ó, não posso falar tal assunto, tal. Já chegou... Não, alguns já falaram que não podem falar de alguns assuntos. Isso acontece, a gente inclusive pergunta, mas nunca deu merda, assim. Teve, inclusive, falando nesse negócio de não poder falar de assunto, não sei se vocês conhecem o Lucas Salles? Eu não conheço. O Lucas Salles, ele tá apresentando agora um programa, acho que na Record, mas ele era do Parafernália, na empresa lá dele. Ele conhece, não pode conheço. Ele era do CQC também, que ele tomou um soco de um hater CQC. uma vez, não sei se vocês lembram, um episódio bem memorável aí do CQC. Deve ter no YouTube, se alguém tem, pesquisar, né? Tem, com certeza. A antiga lá do Parafernália, pô, quando era bom o Parafernália. Era muito bom. Que competia com o Porta dos Fundos naquela época? Sim. Que era do Felipe Neto. Da internet. Empresa do Felipe Neto, né? Essa mesmo. Mas enfim, o Lucas Salles, a gente trouxe ele e teve um momento que rolou uma trollagem, assim, tipo, todo mundo tava sabendo, menos eu, tá ligado? Então, teve uma hora que eu fiz uma pergunta pra ele lá, eu não tô lembrando bem porque faz tempo que eu não assisto, meio que deixei passar, sabe que já deu. Mas vou tentar relembrar aqui. Eu fiz uma pergunta pra ele a respeito acho que da Mandinha, do Parafernália, na verdade, foi primeiro do Parafernália. O Parafernália, tá, você foi perguntar como que era pra você, ele começou a responder, putz, desculpa gente, não posso falar do Parafernália, que tá rolando processo. Desculpa, depois vocês cortam e tal. Caralho. Aí eu, rapaz, perguntei uma coisa proibida. Aí eu fiquei meio em choque, assim, não, mas tudo bem, a gente corta, sem problema. Ficou um clima meio ruim, mas a gente puxa outro papo e vamos no outro. Recomeça, né, a energia. Que tá fluindo ali, deu uma interrupção, mas a gente tava tentando recomeçar a velocidade. Já se sentiu, porra, já dei uma bola fora aqui já. Então, se tivesse sido ao vivo, teria sido pior, né? Mas aí, beleza. Depois tô lá tentando conversar com algumas coisas. Aí depois eu viro e faço assim... mas como que era pra você? Eu pensei assim, bom, a etapa da vida dele. Primeiro ele trabalhou no Parafernália, depois ele trabalhou no CQC. E
E aí depois, enfim, não lembro. Mas teve essa etapa, de um pro outro. Aí eu falei, não deu parafernália, vou tentar CQC, né? E como que era lá trabalhar no CQC e tal? Você fazia tipo a Mandinha lá no Pânico, que a Mandinha a gente recebeu também, que era lá do Pânico. Aí eu tentei fazer esse paralelo que a gente já tinha trazido ela, né? Você fazia tipo a Mandinha lá no Pânico, de entrevistar a galera. Aí o meu chefe interrompe e faz assim, a Mandinha, Rafael? E tipo, isso não foi coreografado, foi tudo de improviso. Só que todo mundo tava sabendo que ia rolar uma trollagem, só que eu não tava sabendo, eu era a única pessoa. Todo mundo dos bastidores sabia. E o convidado. E ele entrou na onda. E meu chefe virou, Amandinha, Rafael? Eu, o que tem? Aí ele, o convidado, é sério isso? Aí ficou um clima de merda. Caramba. Aí ele, eu não posso falar da Amandinha também. Eu falei, putz, mano, desculpa, eu não sabia. Aí começou... era essa trollagem, tipo de deixar você constrangido? Exato, de deixar eu, tipo, mano... Caraca. Acho que os caras acordou e falou assim, vamos usar esse moleque aí, né? Quase isso. Aí eu comecei a ficar em choque, assim, aí ele fala assim, mano... gente, passa aí com ele que eu vou ao banheiro. Aí ele tirou o fone e deixou lá e foi ao banheiro. Aí eu fiquei... Nossa, eu fiquei assim, mano... Azedou. Aí, na volta... Eu, tudo bem, mano? Eu não... Desculpa, eu não fiz... Não, tudo bem, tal. Não fiz por querer, mas... humorista, né? O Lucas Salles Não, ele é um ator muito bom. Ele é um ator muito bom. Ele no personagem, ele interpreta... Nossa, ele interpretou muito, mano. Aí... Depois... Tentar lembrar que é a história que tá osso. Faz tempo já que aconteceu. Isso quando ele saiu do banheiro. Isso, ele saiu do banheiro. Como que você tava, mano, na hora, a cabeça? Em choque. Aí a gente tentou conversar de algumas coisas. Aí ele continuou contando uma história lá que não tinha nada a ver. De um episódio lá do CQC que ele quase morreu. Essa história é real. Aí, quando ele termina, o meu chefe vira pra ele e fala assim... O Máfia, né? Cara, mas isso aí te abala muito ainda? Aí ele falou assim, me abala, não gosto nem de lembrar. Aí o meu chefe ainda embala e fala assim, mas isso aí te abala é mais ou o Rafael que te abala mais? Uma coisa assim, sabe? Aí eu fico assim, porra, qual é? Tá me ferrando. Tá me tirando. Tipo, já tá ruim, você quer cutucar mais. Tipo isso, tá ligado? Aí ele falou, não foi de propósito não, né? Aí eu, não, mano, pelo amor de Deus, velho, não foi de propósito. Aí jamais. Aí teve até uma coisa que a galera me zoou muito com isso nos comentários. A própria galera da produção, que eu, num momento de desespero, eu falei pra ele, mano, juro que não foi de propósito. Juro de mindinho. Eu fiz assim pra ele. Aí a galera, que porra que é jurar de mindinho, velho? Que é isso? É que a galera não tá ligada. Existe jurar por Deus, existe jurar pela mãe e jurar de mindinho. Verdade. Quando você faz assim com alguém, mano, isso aqui é inquebrável, velho. Isso aqui é muito forte. Aí meu chefe zoou que isso só funciona pra quem tem 10 anos, né? Mas eu ainda, no momento de desespero ali, eu recorri a jurar de mindinho. Foi engraçado. Mas, enfim... Aí ele ficou, gente, não tô me sentindo bem e tal, Mas foi uma situação de risco, não foi, mano? Foi. Porque se você fosse uma personalidade combativa... Como assim combativa? Sei lá, começar a questionar, tipo, os caras te deixar constrangido e você responder. Porque acho que você guardou pra você, se foi no banheiro, né? Não, ele foi no banheiro, não fui eu. Não, você ficou lá, tipo... Eu fiquei lá parado. Mas você falou alguma coisa sobre o contexto ali, tipo, na hora? Como assim, contexto? Tipo, por que vocês estão... Por que não pode falar disso? Tipo, sei lá... os caras tentando te constranger e você meio que combater, tá ligado? Não, se o convidado fala que tá rolando processo, que ele não pode falar, vou fazer o quê? E ele falou com uma cara séria, tipo, fechadão. Não, totalmente, atuando muito bem, assim. Olhando, tipo, no seu... Nossa. A gente lançou até um react disso aí depois, tá lá no canal de cortes também, se quiser. Caraca, que da hora. Gente comentando cada momento, o que passou pela nossa cabeça e tal. Uhum. Mas aí, tipo, nessa ele fala, gente, não tô me sentindo bem e tal, e fala assim, vou vazar. Tipo, ele levanta e no meio do negócio... E aí chega a menina da produção, já cola nele. Você quer que eu peça Uber pra você? Não, pode deixar, eu peço e tal. E foi indo. E eu fiquei assim, mano. A minha cara assim, gravando. E a minha cara assim, como assim, velho? Que estranho. Sem a foto da thumb, sem nada. Mas sincero, você já desconfiava de alguma coisa? Não, desconfiava. Ah, tá. Desconfiava, mas eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Tipo, qual que é a zoeira comigo aqui? Porque quando ele chegou lá, ele já chegou meio assim... você que é o Rafael, né? Ele fez essa pergunta e eu falei, por que ele tá perguntando isso, mano? Ele cumprimentando as pessoas. Porque alguém tinha confirmado com ele nos bastidores que o Rafael seria a pessoa que ele iria trollar. Entendeu? Tá.
Mas aí ele antes meio que de veio, você que é o Não, Rafael, mas tipo o assim, clima- é você que eu vou trollar, O sacou? clima antes de começar o episódio, normal. Ah, Ou já dava pra perceber que tinha alguma coisa diferente? Não, ele fez uma outra pergunta. Ele fez assim: já rolou de vocês perguntarem alguma coisa que o convidado não gostou? Ele fez essa pergunta. Eu fiquei, por que ele tá perguntando Jogando isso? indiretas. Eu falei, não, nunca rolou, não. Nossa. Nada demais. Mas eu tava observando esses sinais. Aí, só que assim, ele atuou muito bem, foi muito convincente. Então eu fiquei meio em cima do muro. Daí depois, cara, nessa que ele levanta pra ir embora, que ele realmente foi. Ele foi pela porta e tal, saiu. E eu fiquei assim, mano, não quero não, mano, tô de boa. Aí eu fiquei, pô, o que é isso, velho? Aí o meu chefe virou, fala pra câmera agora o que aconteceu pra gente encerrar o episódio. Pra gente fechar. Faz uma cabeça aí pra câmera. Que a gente fala, fazer uma cabeça, né? Que é tipo, virar pra câmera e falar, dar um texto. Sabe? Fazer a cabeça. Explica a cagada que você fez, tá ligado? Não foi uma cagada. Eu não sabia, realmente. Se isso fosse realmente um segredo, ninguém teria me avisado. Se ele contou isso pras pessoas da produção, as pessoas da produção falharam porque não me avisaram em relação ao que não poderia perguntar, entendeu? Mas isso tudo foi fake, então... Aí, nessa, tô lá, eu dou um baita texto sério, assim, olhando pra câmera, pedindo desculpa, tipo, sendo muito sincero. Muito mesmo, assim, tava realmente sendo sincero. Aí, ele abre a porta, surpresa! E todo mundo... Caralho. Aí ele chega zoando, assim, e eu fico, nossa, que Mas sacanagem. isso durou quanto tempo do episódio? Boa pergunta, eu não faço ideia. Eu acho que talvez uns 10 minutos. Foi um curto período de tempo. Não, então. não foi muito não, mas foi tipo assim, já tinha acontecido muitas coisas no episódio. Tá. Mas não foi no começo do vídeo, foi tipo lá pra metade, pro fim, assim. O período que se ocorreu essa situação. Porque ele foi enganando, né? Ele foi enganando, tipo, mostrando que... Porque eu tinha que sentir que a conversa era mais uma das conversas. Até a trollagem acontecer. Aí eu descobri que meu chefe tinha pensado nisso na noite anterior, que tinha falado pra todo mundo da equipe, a ideia... E que queria trazer um diferencial pro projeto, que queria... Um diferencial não, mas fazer um episódio que tivesse alguma coisa diferente e que... Um atrativo diferente, que ele pudesse ativar o convidado pra usar isso a favor do episódio pra dar um corte. Lucas Salles abandona o programa... Cara, ao vivo, uma e nem ao tentativa, vivo. né? Tipo, de estourar, fazer um... Foi uma sacada, sacou? Uhum. E realmente, tipo, tem umas sacadas que a gente tem, às vezes, que eu fico muito feliz, assim... com algumas coisas, tipo, sei lá, a gente trouxe o Marcelo Marrom. Não sei se vocês manjam quem que é. Já ouvi falar. Tá tendo uma... Ele é tradicional, né? Do pessoal assim da televisão, né? Ele fazia parte do programa do Altas Horas, que ele fazia umas rimas de improviso lá com a galera, tocando violão. Não sei se vocês lembram disso daí. E agora, recentemente, ele foi lá no Flow, aí teve um negócio, uma suposta treta com o vinheteiro, depois foi até no Pânico falar disso aí com o vinheteiro. Vinheteiro vocês manjam? Sim. Foi que é uma porcaria, né? Ele fala de um jeito muito legal. Ainda não conhecia ele, mas um dia rola. Mas o Marcelo Marrom não é um cara polêmico. Eu não considero. Mas agora ele meio que vinheteiro fez. Ele é bastante... É que ele é comediante e tal. Sim. E ele tem esse estudo aí, né, de como fazer improvisação. Ele manda bem. E aí a gente teve a sacada, vamos trazer ele aqui, vamos dar o nosso violão pra ele e vamos separar na produção aqui umas palavras pra ele improvisar. Na hora, rolou. A gente fez alguma coisa parecida com o Guimê agora na gravação que vai sair hoje. Inclusive, na verdade, hoje é semana que vem, então saiu na semana passada, sexta passada. Nossa, agora pode acessar aí o Plugado Podcast e assistir lá o episódio do Guimê, do Marrom, tem vários lá pra você também. E, enfim, a gente tem umas ideias, às vezes a gente toca com os convidados de vez em quando, a gente adora música, né? Isso é muito legal, mano. Então, muito tipo, eu e o Mafia, a gente toca vários instrumentos. Ele é mais do samba, então ele toca ali percussão de samba, pandeiro, tantã, até violão mesmo. E eu sou mais do rock, tá ligado? Mas eu toco ukulele, toco violão, percussão também. Pandeiro e tantã não, porque do samba é outra parada a percussão. Mas eu toco bateria, toco teclado, enfim, canto. Até nessa questão, tipo, de trazer os convidados, você acha que facilita também a produtora ali ser um canal de publicidade, né? Uma produção de publicidade, ter acesso a contratantes, como você falou, de hiring, né? Das empresas, né? Que já fizeram parceria com vocês, de publicidade. Johnsons & Johnsons e tal. Johnsons sim. e Johnsons. Essas Isso empresas... facilita? Assim, tá na produtora, essa parte facilita, mas a parte das empresas, que a gente são os clientes, não, isso não ajuda. Quer dizer, até hoje não ajudou, pelo menos. Porque as pessoas, sei lá, que a gente fez agora,
Um tempo atrás a gente fez, a mais recente, foi uma produção de set, assim, com a atriz Fabiana Carla, que é uma atriz da Globo, que fazia Zorra Total, tal. A Fabiana, a gente fez um job com ela, a Máfia dirigiu, tudo, tava no set também. E é uma atriz global, pesadíssima, assim. E beleza, a gente não conseguiu trazer ela no Plugado. O Ajinomoto não ajudou ela a vir, sacou? Sim. O próprio assessor dela me contou que ela não pode participar de canal do YouTube por causa do contrato com a Globo e tudo mais. Então, tem coisa assim que não acontece. Agora, trabalhar na produtora de vídeo ajuda pra caramba, velho. O espaço que a gente tá ali, o condomínio, a região também, né, que a gente tá, facilita muito. A gente respira o mesmo ar das pessoas que estão ali. As pessoas têm contatos. Aconteceram umas coisas legais, tipo, no ano passado, assim. Foi o ano que eu mais conheci gente famosa até então, assim. Conheci ou pelo menos vi, né? E foi surpreendente algumas coisas, assim. Surpresas positivas, negativas, né? Dos dois, mas... eu tô cada vez mais buscando desconstruir o fanatismo dentro de mim. Eu acho que isso é um processo extremamente importante, assim. Porque, tipo, mano, eu não sou diferente das pessoas que eu tô vendo. A história de vida pode ser diferente, mas enquanto ser humano, não. E aí, no ano passado, isso é bom até pra não se emocionar com os caras. Eu tenho que fazer meu trabalho aqui, eu vou falar pra câmera, eu não vou tremer porque tá o MC Guimê aqui na minha frente, ou o Oscar Schmidt, não. Normal. Nada muda, é só mais um convidado. Tem que, tipo, dar uma acalmada, assim. O cara não pode colocar a pessoa lá em cima. E é uma coisa difícil, né, de lidar, porque quando você pega, por exemplo, convidados que são famosos, que tem uma história, né, que tem pessoas que acompanham há anos, a pessoa, ela praticamente segue, né, o artista, assim, e tem uma responsabilidade, como a gente tinha falado, de você não falar alguma coisa que, sei lá, que desrespeite ela, ou que alguém não goste, né, então existe uma responsabilidade muito maior, né, com a pessoa que carrega esse peso, assim, né, de ser famoso. Claro. É um outro contato. Essas pessoas têm que ter cada vez mais preocupação com o que fazem, com o que são vistos fazendo e o que falam também, né? Como elas agem interfere muito na vida delas. Uhum. E, na verdade, na vida de todo mundo. Só que a diferença é que tem muita gente olhando pro que elas estão fazendo. Porque influencia, né? Tem pessoas que são influenciáveis por essas pessoas famosas. Exato. O que é uma responsabilidade, né? Agora, quando você influencia positivamente, beleza. Já todas as pessoas lá no Plugado, que são pessoas que me influenciaram positivamente. E assim, às vezes você traz, sei lá, um Oscar Schmidt do basquete. Beleza, eu não jogo basquete, nunca me interessei por basquete. Eu acho que eu nunca nem assisti um jogo do Oscar Schmidt ao vivo na televisão. Tá, até porque eu nasci um pouco depois também. Mas, mesmo assim, eu tive que estudar pra fazer o episódio. Não é uma coisa que naturalmente eu já teria eu desenrolava ali bem, sabe? Mas, como pode dizer assim, tiveram pessoas ali que me influenciaram muito mais. Tipo, a Super Combo, a banda que a gente trouxe, a Scalene, outra banda que a gente trouxe, são duas. O próprio Angra, né? O Rafael Bittencourt do Angra, que apresentou o podcast Amplifica. Muito bom. Velho, esses 3 episódios pra mim são tipo, comunicam direto. O Danny Black também, que a gente trouxe, Jairzinho, várias pessoas da música, assim, tipo, me tocaram de um jeito, mano, muito memorável, assim. Porque eu lembro do Rafael lá de 2016, que tava lá na escola, o que ele ouvia. As pessoas que ele sonhava em estar próximo, trabalhar junto e se inspirar com a música daquelas pessoas. E, de repente, o universo deu uma volta em que, de fato, comecei a trabalhar com essas pessoas, só que com uma outra relação, com uma outra cabeça, que não é do mesmo Rafael de 2016, que era fã. Porque ser fã, no final das contas, velho, pra mim não faz sentido. Tipo, tirar foto com a pessoa e nunca mais ver ela na vida. Ela não saber quem você é e ela não se importar tanto assim com você. Tipo, você vai ser esquecido. É isso que você quer? Beleza, vai lá, seja esquecido. Mas o que eu quero, não. O que eu quero é gerar uma relação forte de amizade, de profissionalismo. Que a pessoa saiba meu nome e que eu seja lembrado. E eu sinto que tô conseguindo construir alguma coisa, assim, nesse sentido com algumas pessoas. Mas lá na produtora mesmo, que eu ia falar no ano passado... A gente... Quer dizer, eu tava... Um dia... Eu cheguei lá de manhã, aí eu vi o carro da Renault, assim, tava lá na placa escrito lançamento e tal, e um monte de gente lá. Aí eu falei assim, mano, ok, carro lançamento da Renault, só falta a Marina Rui Barbosa agora, né? Aí eu fui trabalhar. Na hora que eu fui sair pra almoçar, eu tô andando assim no mesmo corredor que eu tinha chegado, só que pra saída, né?
Aí tá vindo a Mariana Rui Barbosa na contramão, assim. Tô almoçando aqui, eu... Não, eu tava saindo pra almoçar do condomínio. E ela tava vindo, aí a gente passou, assim. Só que, mano, tipo, olhando assim, falei, nossa, isso é bem diferente do que na televisão, na minha cabeça, né? E foi surpreendente. Depois eu fui olhar, tipo, mano, 38 milhões, coisa assim, de seguidores. É muito grande, né? E a pessoa é super simples, pessoalmente, assim. Quer dizer, não conversei com ela. Mas eu passei reto e não falei nada, nem tinha ideia pra trocar. Mas você não acha que pra Mas esse condomínio que ele é uma área comercial? Que vocês, tipo, tem um espaço de vocês lá? Qual que é a parada? É um condomínio do audiovisual, né, praticamente, porque tem a TV Cultura agora tá alocando lá um espaço pra produzir uma série, aí tem algumas locadoras de equipamento de câmera, produtoras de vídeo, enfim, várias coisas, estúdios, e aí rola muita coisa lá, vira e mexe tem gente produzindo coisa lá. Pô, então é importante, né? Tipo, você falou que tem há 3 anos lá o espaço Máfia, né? É importante ele ter... Não, eu tô há 3 anos lá, mas o espaço existe há mais. Deve ter uns 7, 5 anos. O Máfia que é o criador, né, desse espaço. Não, na verdade o espaço já tava lá, só que ele passou a alocar, então... Sim. Ele... É importante, né? Tipo, colocou a empresa dele lá dentro daquele espaço. É importante, né? Tipo, ter essa vivência nesse espaço há um bom tempo, né? Que, tipo, criam meio com a cultura ali do ambiente de vocês, cultura da produtora. Sim, isso sim, com certeza. Você ia falar alguma coisa, mano? Não, eu ia perguntar só, tipo... Esse contato que você tem com os famosos, você adquire essa consciência, né? De não tratar eles como ídolos supremos. Eu acho que muita gente nunca vai pegar essa consciência porque não tem o contato. Entendeu? Não tem a oportunidade de ter o contato direto com essas pessoas. Porque quando você tem um contato direto, você pensa nelas da maneira humanizada. Quando você vê através do Instagram ou do YouTube, você vê ela muito robótica. Você pensa que a pessoa ela é artista o tempo inteiro, né? Que ela tá, tipo, atuando o tempo inteiro, ser atriz, que ela tá falando, sei lá, que ela é o esportista o tempo inteiro, o músico o tempo inteiro, e às vezes não, a pessoa é normal. Não é, cara, não é. Mas eu acho que o que aproxima as pessoas de pessoas que elas admiram, que às vezes podem estar um pouco inalcançáveis na cabeça dela, de distância, o Oscar Schmidt, admiro muito ele. O que distancia você e o Oscar Schmidt é o seu próprio mindset de como enxergar ele. Se você enxerga ele como uma pessoa distante, ele vai estar distante. Se você enxerga ele como uma pessoa que poderia ser seu amigo, poderia trabalhar com você, você poderia servir a ele de alguma forma. Beleza, eu trabalho com fotografia, vou encontrar o Oscar algum dia, alguém da produção dele, e vou falar que eu trampo com isso, que eu gostaria, inclusive, de ser o fotógrafo dele pra onde ele for, e não cobro muito por enquanto, quero aprender, mas eu quero estar junto, quero auxiliar o desenvolvimento daquela pessoa. E não colocar o cara como um mago supremo, sabe? O próprio Oscar Schmidt, a gente tava conversando... Quando eu fui ver, velho, a gente tava falando da tampa da privada da casa dele, que ele fala que é o trono dele, e que ele comprou pelo Mercado Livre porque tinha que ser uma tampa resistente pra aguentar o peso dele, que ele é grande, né, jogador de basquete. E quando eu fui ver, eu tava falando disso com um cara que, tipo, ele deu discurso no Hall of Fame, né, dos Estados Unidos, tipo, do basquete. Acho que só 3 brasileiros conseguiram chegar no Hall da Fama dos Estados Unidos do basquete. E ele é um desses. Foi lá, deu discurso em inglês, tá na internet pra qualquer um ver. Ele tem o anel do Hall da Fama. Uma coisa, tipo... personalidade tanto das Olimpíadas quando ele tava atuante, quanto agora também na imprensa, né? Na mídia jornalística. Ele comenta jogos de basquete, cobre? Comenta nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Na Record ali, eu sempre lembro assim. Ele, aquele Xuxa, né? Também tem. Xuxa tem. Eu particularmente não manjo tanto assim de basquete, mas assim, eu estudei pra fazer o episódio, tá? Assim como a gente procura estudar pra todos, né? E o basquete, ele é um esporte que tá crescendo no Brasil. Tá. Por conta da NBA, né, que tá mais acessível agora, então ele tá em crescimento, isso aí. Sim. E é legal, tipo, porque o Oscar Schmidt, ele é uma personalidade da história do basquete, né? Ele não é, tipo, de quem é dessa geração, tipo, nós que temos 20 anos. É tipo o Pelé. Exatamente. É o que o Pelé é pro futebol... O Oscar Schmidt é pro basquete. O que o Guga é pro tênis, o Oscar é pro basquete. O que o Falcão é pro futsal, o Oscar é pro basquete. É basicamente isso. Ele é o maior que a gente tem até hoje no Brasil. Sim. É o Pelé. Sim. Só que do ele basquete. É uma personalidade do basquete também da televisão, sim. Tipo, eu enxergo essas pessoas também como muito tradicionais, sabe? Tipo, nossos pais sabem quem eles são, nossos tios, sabe? São pessoas assim, que os jovens não sabem, tá ligado? Os jovens de hoje. Você tem que dar uma apanhada histórica e falar, essa é a pessoa, assim, ensinar hoje. Essa personalidade dessas pessoas... Sim. Eu acho que é uma parada durável, tá ligado? Quando a nossa próxima geração
vai vir outros novos, enfim, essas pessoas vão virar meio que relíquias Sim. da televisão. Cara, mas, tipo, os jovens não sabem, às vezes, quem são várias pessoas importantes, assim como eu também não sei. Mas o que chega fácil hoje pra gente conhecer de nome? Cara, você tem uns caras tipo MC Kevin, isso chega fácil pros jovens. Não. Então você começa a ver que o que a cultura, a Luísa Sonza, a Anitta, isso tudo chega com muita facilidade através da cultura. Praticamente todo jovem sabe quem que é o Matuê. É um exemplo. Então, tipo assim, o que querem que a gente consuma? Isso é uma coisa que eu fico pensando às vezes. O que querem... Porque alguém tá fazendo com que isso seja mais fácil. Não é só alguém, né? Não é só uma figura, mas assim... Alguém quer que a gente pense menos. Isso eu sempre fico pensando. Sempre fico examinando, assim. Querem que a gente pense menos por quê? Pessoas que pensam menos a respeito da vida são mais facilmente manipuladas. Massa de manobra. No final das contas, velho, a cultura que a gente tem se torna uma coisa política. Não que eu goste muito de falar de política, mas... E nem que eu assuma um partido ou coisa do tipo. Eu realmente, como eu disse, no negócio do fanatismo. Eu combato o fanatismo. Mas, mano, como que é a influência da cultura hoje no Brasil com os jovens, por exemplo? É que eu não defendendo, mas eu acho que essas coisas chegam mais porque são da nossa época, elas estão ativas, né? Uhum. Então essas pessoas, elas estão lançando música, estão lançando publicação no Instagram. Acho que A por esse linguagem, fato, o código... chega mais, né? A linguagem, o código, os canais... Mais tudo popular, do jovem, né? Da mais, juventude. mais Popular, jovial. exato, é mais popular. É lógico, tipo assim... Por exemplo, a gente pegou... A gente sabe quem é o Oscar Schmidt, porque a gente pegou essa época da televisão... Eu não quis dizer só ele, né? Que ele, no caso, ele já tá aposentado há um tempo. Por exemplo, Não, sim, um que morreu, Ayrton modelo. Senna, por exemplo, que é muito famoso, né? Que nem Sim. tá mais vivo, mas é que ele é muito grande, né? Tipo, então o legado dele tá até hoje aí. Sim, sim. Não, mas eu não quis dizer essas pessoas, assim, que realmente são mais pertencentes ao passado do que propriamente fazendo coisas atuais, assim, de grande relevância. Mas o que eu quis dizer é, por exemplo, você pega, sei lá, o Space Today. Certo. Conteúdo cabeça, velho, que faz as pessoas pensarem. Tem vários outros assuntos que são bem cabeça que estão indo nos podcasts. E assim, às vezes esses episódios... Eles têm menos visualização do que, sei lá, MC Drica. Você entendeu? Tô pegando aqui uma coisa que veio na cabeça. E aí você vê, tá, o que essa pessoa pode produzir culturalmente pra enriquecer a cabeça das pessoas, principalmente dos jovens? Você ouve lá MC Drica, você fala, mano, realmente, se as pessoas estão abraçando isso aqui como uma coisa muito positiva, é porque elas estão pensando pouco na contribuição cultural. Mas e aí você olha pra Space Today e fala... Vocês não acham que o Brasil Mas, sempre tipo, às foi vezes, assim? por exemplo, o Space Today, eu enxergo às vezes, mano, conteúdos tipo dele, a gente é escolhido, tá ligado? Pra tá ali acompanhando dele. Porque tem muito... O pessoal da nossa cidade, eles não vão consumir isso. Eles vão consumir MC Drica, vão consumir MC... Por quê? Rap não, música, funk, enfim. Agora, Space Today são selecionados, tá ligado? A gente tem que tratar assim. Tipo, não selecionados, que foi só um exemplo o Space Today, mas o que eu quis dizer, tipo assim, conteúdos que são cabeças. Isso que eu quis dizer, foi só um exemplo. Sim. Mas... Cara com propósito, né? Que vai agregar uma coisa pro seu... Exato, que vai agregar pras pessoas. Dá. As pessoas querem um entretenimento, mas elas não querem pensar tanto, sacou? Isso explica muita coisa, velho. Mas por quê? Que dialoga mais com a juventude, algo que faz pensar menos. Dá. Essa é a reflexão. Eu não tenho a resposta ainda, eu tô tentando entender. Faz tempo que eu tô tentando entender várias coisas a respeito da Que é cultura, uma da coisa juventude. oculta, né? Não é, tipo, óbvio, assim. Não Porque é. ninguém para pra pensar, tipo, fazer toda essa linha de raciocínio e chegar nessa conclusão que a gente tá tendo, né? Pois é. E, por exemplo, não é uma coisa diretamente política, mas se relaciona. Por exemplo, agora teve, né, essa questão aí, essa polêmica. Jovens de 16 a 18 anos que não tiraram o título de eleitor. E por que todo mundo quer que esses jovens tirem o título de eleitor? Porque eles querem influenciar esses jovens, porque é muito mais fácil pra ir pra um lado ou pro outro. É muito mais fácil você pegar um voto de um moleque de 16 anos pra ele votar em tal pessoa ou em outra pessoa, se ele tem 16 anos, não entende nada de política,
e ele vai lá votar, porque ele já tirou o título de eleitor. Ah, mas tem muita gente também, os adultos também tem muito assim também, velho. Tipo, que pega o santinho. Sim, mas ali eu não tô falando que os adultos não são influenciáveis, eu tô falando que é mais fácil influenciar quem é mais novo. Porque Isso é tem verdade. questão de vida. Isso é verdade. Por isso Faz tá todo tendo sentido. um grande movimento pra essas pessoas, tá tendo uma campanha aí que aparece nas emissoras, né? Ah, vai tirar, vai pro rolê das eleições aí. Mas eu não julgo quem tem essa idade e não vota. Porque a gente vive num país onde a política, ela já é completamente desinteressante. Porque só vê notícia ruim de corrupção, de isso e de aquilo. E aí, como que você quer que um jovem de 16 anos, que mal sabe o que vai fazer da vida, tenha uma consciência política e social sobre qual decisão ele vai tomar do cara que vai comandar o Brasil nos próximos 4 anos? Eu acho que não tem como. Por isso eu não julgo o jovem que tem 16 ou 17 anos e não tá afim de votar. Eu também não julgo não, cara. É uma responsabilidade votar. Mas se parar pra pensar, a gente já tá assim, tá no começo do ano. E já tem gente falando que um ou outro vai ganhar as eleições. Sim. Sem citar nomes. Mas tem pessoas já falando, não, já era, essa daí já tá ganha e tal. Cara, o jogo só termina quando acaba. É isso que eu sempre penso. Verdade. O jogo só termina quando acaba. E assim, a população se dá por vencido, é tudo que eles querem, velho. A população pensar que dá muito trabalho, é desinteressante, é tudo que eles querem do lado de lá. Porque a gente pensa menos. Porque dá muito trabalho mudar. Isso daí é em conjunto. Fazer as pessoas pensarem menos. Aí não tem Isso que eu tô falando. A cultura da gente, os pensamentos que regem a massa, eles são justamente pra gente pensar menos. Porque fica muito mais fácil de manipular. Fica muito mais fácil de os caras se favorecerem se a gente não questionar, se a gente não se esforçar, se a gente não se unir. E esse negócio de como pode dizer assim, a polarização, né, dos pensamentos, porque tem um grupo de extrema esquerda, porque tem um grupo de extrema direita. Cara, quanto mais dividido as pessoas são, mais difícil vai ficar as coisas. E mais eles riem, né? É isso que eu penso, assim. Eu acho que esse movimento aí, né, pra os jovens tirar o título de eleitor, eu acho que é justamente nessa questão de tirar o Bolsonaro, tá ligado? Sim. A esquerda tá, tipo assim, abraçada muito com os jovens nessa questão. Tem que tirar o Bolsonaro. Tipo, essa frase, você tem que tirar o título de eleitor, já vem ingressada com o vamos tirar o Bolsonaro no dia tal, certeza. tal. É uma estratégia, né? Tá. É uma estratégia. Cara, ontem mesmo, esses dias... É porque, sabe, se você parar pra pensar, não é uma estratégia eticamente errada. Porque, teoricamente, faz parte da legislação. Você tem 16 anos, você pode tirar de eleitor, você pode votar. Não, essa parte de eleição, tipo, de tirar o título ou não tirar, eu nem fico preocupado, velho. O que eu fico preocupado é o quanto as pessoas ainda têm fanatismo em relação a políticos e o quanto as pessoas são facilmente... Gado, exatamente, quantas pessoas são facilmente gado, cara. Nas escolas, principalmente. Eles são contra o gado porque o gado é bolsonarista e tal. Que eles chamam só os bolsonaristas de gado. E eles são exatamente o gado, sacou? Ontem mesmo, na Unicamp, o Lula foi na Unicamp, tipo, tinha uma feirinha lá enorme de gente querendo tirar foto com ele. Estudantes. E por quê? Por que isso acontece com os estudantes? Por que é um fenômeno que a maioria dos estudantes gosta do Lula? Será que eles realmente conhecem a história, sabem das propostas? Será que eles realmente... Eles não sentem cheiro de merda? Não é possível. Tipo, será que eles estão fazendo isso por uma influência geral das pessoas da escola? Ou pelas maioria, páginas né? ou pelas páginas de Instagram. Pelas páginas de Instagram. Porque o discurso é sempre muito bonito, mano. O discurso é sempre muito popular. Uma coisa é fato. A maioria das pessoas que estão na faculdade são de esquerda. Isso é um fato. E a maioria, é muito mais fácil você se juntar com a maioria. Porque não precisa encontrar o caminho do meio de ser sensato, né? Exatamente. É muito mais fácil se deixar levar pela massa do que você Criar encontrar... seus Mas ideais, aí eu né? vou jogar um ideais. ponto. Eu acho que sempre foi assim o Brasil, de ser polarizado. por exemplo- Antigamente só não era tão claro, mas sempre foi, eu acho. E, por exemplo, essas pessoas que criam os próprios ideais, elas consomem conteúdos de gente que tem os próprios ideais, que estão com um propósito de vida, que estão projetando sua vida. Eu vejo os jovens hoje da nossa idade, que eles não têm uma projeção de vida, tá ligado? Não tem tipo, eu quero ser isso aqui, então, tipo, vou valorizar o processo até esse ponto, aí depois eu vou mudar o ciclo da minha vida. Não, tipo, vamos viver, vamos naturalmente, o curso natural das coisas.
E aí, eu falando por mim, eu consumo, tá ligado? Coisa que agrega hoje. Sim. Eu consumia muita besteira. Eu acho que eu peguei essa fase bem, assim. Dos 17 ali aos 18 anos, consumi o besteirol, enfim, bastante besteirol, porque eu tava na escola, enfim, não precisava de alguém falando, assim, de frases impactantes, enfim, pra ter um curso na vida. E agora, depois dos 18, eu consumo só coisas que me agregam. Eu valorizo meu tempo, tá ligado? Eu produzo algo, tá ligado? Aham. Então eu também tenho que consumir coisas que me agregam e fortalecer pessoas que precisam desse meu fortalecimento. Que tem pessoas, eu sinto que tem pessoas assim que produzem um conteúdo foda, que elas tipo, caraca, mano, vou produzir esse conteúdo pra quem? Então você tem que chegar, tipo assim, no conteúdo dela e falar, ó, tô aqui, ó, pode produzir, tô aqui vendo. Vai ter outras pessoas, ó, vou indicar pra, tá ligado? Porque, tipo assim, parece um aborrecimento da juventude, mano. Você acha que a pandemia Parece foi uma não, é o que transição? tá acontecendo, né? É, meio que isso. Você acha que a pandemia foi uma transição pra essa mentalidade mudar? Tipo, Foi, meus 18 anos também na pandemia. Pandemia ajudou também, não vou falar que foi. ajudou no sentido de amadurecimento. Exato. Tipo, Pra nesse alguns. sentido. Pra alguns. Quem foi inteligente, né? Sim, sim. Tá. Mas só um ponto que eu queria jogar. Vocês não acham que o Brasil sempre foi polarizado? Só que agora que a gente vê mais claramente? Isso é uma pergunta que eu tenho, uma questão. Sei lá, Tipo, cara. por exemplo, Claramente nos anos 90, eu teria que entender muito bem da história pra poder dizer não, o sim, sempre, é só né? uma opinião, tipo, porque eu acho que, sei lá, eu sinto que nos anos 90, nos anos 2000 já era polarizado, só que não tinha, tipo, não tinha essa clareza que a gente tem hoje, de se reconhecer que é assim. O que vocês acham, assim? Você acha que eu... falando muita besteira aqui? Ah, eu acho que sempre, não- sei lá, mano. Não sei opinar. A gente é colônia, né, mano? Tipo, for pensar assim, pegar a história, a gente foi colônia, não foi metrópole. Então é muito diferente os países que são metrópoles pra quem foi colônia, tá ligado? Só desse contexto, assim, acho que eu penso muito assim, tá ligado? Que a gente foi saqueado culturalmente, Sim. Sim. foi saqueado Mas o que você acha? riquezas. Velho, sinceramente eu não sei opinar. Porque pra responder aqui o sempre, eu teria que conhecer muito bem da história. Realmente não sou essa pessoa. Mas assim, tem gostos e gostos. Assim, apesar de eu falar isso, assim, das pessoas... Ah, por que o cara escolhe MC Drico ao invés do episódio do Space Today? É uma coisa assim... Por quê, né? Por que esse tipo de fenômeno acontece? São perguntas que não Mas tem escolhe quem resposta, né, quer, mano? tá ligado? Também tem isso. Também, Escolhe quem verdade. quer, mano. Tem a liberdade. Valoriza mano. seu Graças a tempo, Deus. valoriza a vida e valoriza o tempo quem quer. Que é o que você tá falando. Não. Você falou a palavra-chave. Eu valorizo o meu tempo, mano. Eu valorizo a minha experiência de vida Tem enquanto gente eu que não tem existo. essa noção ainda, que o tempo, mano, porra, é importante pra caralho, tá É ligado? tudo, velho. Tem gente que, tipo, tá vivendo assim, tá ligado? E, mano, sem tempo nenhum, tá ligado? Gastando tempo pra caralho. Então, Aham. tipo, você tem que chegar nessa pessoa e falar, mano, o seu tempo é valioso. O que você quer pra sua vida? Você quer ser médico? Então, mano, vai, sei lá, consumir conteúdo do Paulo Musi, tá ligado? Mano, vai, sei lá, fazer um cursinho, enfim. É que eu... E hoje é acessível, né, esses conteúdos, assim. É, mano, e ninguém tá colocando arma na cabeça da pessoa e falar, ó, escuta MC Drake, escuta funk, tá ligado? Tipo, tem que separar o tempo, tá ligado? Tem mais tempo pra isso, menos tempo pra isso, enfim. E hoje em dia é melhor pra separar do que antigamente, né? Deu seu horário aí? Deu. Deu. Vamos lá então, vamos pros papos, mas Vamos eu só lá. acho que antes de a gente ir pros papos, uma coisa que é interessante é que é sempre melhor você ter mais perguntas do que respostas, porque pessoas que têm muitas respostas aí eu já desconfio, né? Tá certo. Tá certo. Eu prefiro estar sempre com perguntas novas do que com muitas O respostas. podcast me né? ajudou também muito, mano, a, tipo, perguntar as coisas quando eu não sei, tá ligado? Eu tinha muita vergonha, assim, tá ligado? Eu Porque era o esse cara. idiota não é aquele que pergunta, mano. O idiota é aquele que responde, mas não sabe, tá ligado? Isso é verdade. E aí ele vai continuar respondendo e não sabendo, enquanto o cara que perguntou, né? Ele É uma ultrapassou afirmação. um nível, né? Aham. Enquanto o cara tá respondendo ali... É uma afirmação forte, é verdade. É a realidade, né? Eu acho que assim, isso aí não é nada mais, nada menos do que a nossa realidade, né? E poucas pessoas têm essa consciência, né? Parece que é muito, porque a gente teve estudo, teve uma base, mas não é todo mundo, né? Não é, Tem cara. isso. Eu acho que a grande maioria não tem, velho. E eu não falo isso porque eu me sinto mais especial do que as pessoas, não. É simplesmente... Eu só gosto de pensar. Eu gosto de valorizar meu tempo, de agradecer pelo que eu já tenho. Que tem... Mano, isso daí é um princípio extremamente importante que as pessoas às vezes não têm consciência realmente. Sim. Mano, tipo, agradecer, velho, pela oportunidade que você tem hoje, por tudo que você já... De verdade, né? Não é uma gratidão Não é... do Instagram. Não é gratidão no Instagram. Você não precisa postar que você tá agradecendo. Hashtag É acordar e falar assim, mano, tô vivo, velho. Tô vivo. E ainda bem que eu posso ter uma oportunidade Sim. de ser melhor.
Coisa simples, Cada dia, né? coisa simples. Ninguém da minha família tá com problema de saúde. Se tá, já tá melhorando. Eu não tô com problema de saúde. Tá. Eu posso respirar sem máquina. Tem gente precisando de respirador. Passei pela pandemia bem, né? Tem muita Não gente peguei. E se for começar a olhar por aí, velho, tenho 2 olhos, eu enxergo bem, eu respiro, eu ouço, eu consigo andar. Só por aí. Eu tenho 5 dedos nas mãos, não me falta nada. Sim, verdade. Posso fazer as coisas sem dificuldade. Se for olhar por aí, cara, já vai dar vai ser... Sabe aquele vazio que às vezes as pessoas sentem? Que Se tem elas muitas pessoas famosas são vazias, né? Exato. Elas estão vazias, Estão né? vazias. Porque se elas fizerem isso que eu tô falando aqui, começarem a fazer isso com mais intensidade e reconhecer mesmo a gratidão, mano, elas preenchem aquele vazio e a frequência da pessoa muda, tá ligado? Totalmente. Essa aspa foi muito legal. Estão vazias, né? Porque ninguém é alguma coisa. Alguém está. É verdade. Porque o ser humano, ele tem essa capacidade... Ele tem esse livre-arbítrio, né? Depende, enfim, do país dele, da política dele, né? Por Sim. exemplo, o ser humano, sei lá, da Coreia do Norte é diferente, tá ligado? Ele tem uma linha pra se seguir, né? Uma ditadura, enfim, ali, rígida. Então, ele flerta ali no ser e no estar. A gente não, a gente está. Porque a gente tem uma liberdade, tá ligado? Isso é verdade. É uma coisa interessante mesmo pra pensar. Vamos pro quadro característico aí do Papo 10, que são os papos. Hoje a gente bateu o requisito, mas não vamos fazer live por conta do tempo do convidado, certo? Rapaziada, hoje foi um dia muito correria aqui para nós 3, tá ligado? A gente conseguiu aí a brecha pra fazer o podcast. E tá ligado, mano? E a gente agradece porque quanto mais papo vocês mandarem, mais dinâmico deixa aqui a nossa produção. E melhor né, pra você, enfim, que é a sua participação também. E pro convidado aí que tem mais espaço pra responder as perguntas aí que vocês mandam. E aquela parada lá, tá dando sopa uns papos lá que vocês estão vendo nos stories, mano, manda mensagem, vocês vão estar fortalecendo o convidado, a gente. Mais uma produção de conteúdo aqui no Papo 10. Então é isso, mano. Fortalece aí quando tiver dando sopa aí, um aba dos papos. Vamos lá então. Primeiro papo aqui da Freire _ As mandou aqui, ó. Como foi o início de tudo no pod? Só, rapidão, eu vou responder, mas só uma pergunta. São quantas dessas aí que eu tenho São que... 5. 5. Tá. Como foi o início de tudo no Respostas podcast? objetivas, né? Pra não... Sim. não- Cara, foi basicamente o que eu contei lá no começo, que a gente teve essa ideia durante a pandemia, daí eu me juntei com o meu chefe e a gente começou a estudar e produzir. Foi basicamente isso, e aí o projeto tá, graças a Deus, aí rolando bem. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer, é o Plugado Podcast, é só escrever aí. Isso aí vai estar na descrição, Exatamente. tá ligado? A adega.salvejet mandou aqui, ó. Quem você mais gostou de entrevistar? Quem eu mais gostei de entrevistar? Isso. Tá, eu nem chamaria de entrevista, né? Eu chamaria de bate-papo, que é o que a gente costuma considerar. Mas eu diria que as pessoas da música que eu citei aqui, o pessoal da Scalene, que é uma banda que eu gosto muito no Brasil, o pessoal da Super Combo e o Rafael do Angra, foram pessoas assim que marcaram muito, mas tiveram vários outros. Ontem a gente gravou com o Gabriel Pato, que é o hacker ético, muito da hora. O Space Today, nossa, vários outros extremamente enriquecedores, assim. Rapidamente, o que seria um hacker ético? Hacker ético, na verdade, a palavra hacker, ela já pressupõe ético, que é meio redundante, né? Hacker ético, porque existe a diferença entre o hacker e o cracker. O hacker é o do bem e o cracker é o do mal. Só que as pessoas pensam que hacker é do mal. Então, quando o cara coloca hacker ético, é meio que pra explicar já. Muito interessante sobre O Regis Tadeu que vocês trouxeram, ele é aquele do Qual é o Seu Talento, do SBT? Do Astros, Ídolos? Do Ídolos, não, que eu me lembre. Mas ele fazia o programa do Ratinho. Do Ratinho? Não sei se ainda tá. Não conheço. Que é que ele fazia um dos jurados lá. Mas ele é crítico musical, crítico né? musical. Uhum. Pode crer. A Adega.salvejet mandou aqui, ó. Salve, Rafa. Boa. João, né? É o João? É o João. Valeu, mano. Saudades aí. Ó, tem um laranjinha da Adega Salvejet da Fresh aí no cenário. Mandou outro aqui, ó. Como foi o começo? Já falou, né? Já falou. Começo. E o último? E o Pavan mandou aqui. Pavan, salve Pavan. Deixa eu ver aqui. Lá na Itália. Qual foi a pergunta? A pessoa que vocês mais querem que um dia vá no podcast. De ambos. Pessoal?
Isso. Começa você. Cara, o Mafia, ele tem uns desejos que agora eu não tô lembrando aqui muito. Ah, lembrei alguns. Ele que é o Karnal, o Sérgio Cortella, ele gosta de filosofia. Caraca. Os Ele- dois, imagina. Monja Coen, tem algumas 10 pessoas. horas de podcast. Não, esses caras têm agenda corrida. Não ficaria muito não, tipo 1 hora. Mas de qualquer forma, eu espero que se a gente conseguir, a gente tenha mais, né? Mas o Mafia, ele quer essas pessoas, principalmente. Que a gente ainda não trouxe, é que eu não tenho desejos, tipo, tão imensos, assim, em questão de público. As pessoas têm que ser muito famosas. Isso eu não ligo Sim. muito. Eu não ligo muito. Tenho, assim, talvez um que eu gostaria muito seria o Zeca Pagodinho. Caralho. Zeca Pagodinho, eu tenho esse vontade daí de é conhecer. ainda, né? Não, ele foi sim. Foi. Tem um podcast que é o do Leandro Brito, Esse mesmo. que é o Brito Podcast, ele foi. Caralho. Bem legal. É o Zeca Pagodinho, deixa eu ver. O Tim Bernardes, que é um compositor, cantor também, que é da banda O Terno. É um cara que eu admiro muito. Que se eu fosse fazer um filme, ele seria a trilha sonora do meu filme, com certeza. Um dia. E a Maria Rita também, a cantora, filha da Elis Regina. Eu tenho muita vontade de trazer. Ela é foda também, a Elis Regina, nossa. Eu fiz um trabalho da faculdade esses dias com uma analogia política, e aí tinha que fazer um personagem, tipo, fantasia, né? Tipo, personagem. Aí eu fiz com a Elis Regina. Ó, que Muito massa. louco, Olha aí. muito louco. Você Você primeiro, tu Eu pensando. primeiro? Bom, é uma pessoa que eu acho que... Vou falar duas pessoas. Uma que eu acho que é acessível e outra que eu acho que seria mais difícil, né? A pessoa que eu, assim, admiro muito, assim, que tenho como referência no jornalismo esportivo e tal, que eu tenho como referência, assim, na vida também, porque é uma pessoa que eu admiro por toda a história, pelo meu avô também, que falava muito bem, é o Mauro Betting, né? Filho do Joelmir Betting, que também era um grande jornalista aí. Ele é uma pessoa que eu acho que viria mais pra frente, enfim, com a gente com uma estrutura. Eu já vi ele participando de podcasts um pouco menores e ele fala muito bem, ele é uma grande referência do jornalismo, tem um vocabulário, uma forma de se expressar, já li muitos textos dele, enfim, e é um cara muito inteligente, né? É um cara muito inteligente e eu gosto, assim, de me inspirar, assim, em pessoas assim. Então ele seria um grande sonho, assim, pra trazer aqui no Papo 10. E um que eu acho que seria mais difícil, assim, de trazer, né? Que provavelmente não viria, mas que eu... Puta, se eu pudesse ter a oportunidade de trocar ideia com o cara, eu trocaria. É o Serginho Groisman, mano. Esse cara é sensacional. O tanto de programas que eu assisti do Altas Horas, assistia muito. Quando eu era criança, assim, com a minha avó, né? Tipo, passava de sábado e passava mais à noite, então eu ficava acordado até mais tarde. E as pessoas que ele trazia, a forma que ele conduzia o programa, o dinamismo, né, na TV, tanto que ele tá até hoje, assim, é um cara que sempre soube lidar muito bem com convidados, com o programa, com situações, né, que passavam no programa dele. É um cara que eu admiro, que eu tenho muito respeito, assim, e que, lógico, né, eu não vi ele ainda em nenhum podcast, não sei se ele já participou, acredito que não, até porque ele trabalha na Globo ainda e é mais difícil, né, trazer pessoas assim. Mas seria também um grande sonho, assim, se um dia eu pudesse conversar com ele. Acho que até sem ser no Papo 10 seria uma forma legal, assim, de trazer. Massa, mano. E você? Eu acho que eu traria... vou seguir essa mesma linha que você falou, pessoas tipo assim, sim, depois assim... Eu traria o pessoal da fake news do futebol aí, que segue a gente, mano, que fortaleceu a gente bastante. Acho que foi o maior... a página de maiores seguidores, né, que a gente trouxe aqui no Papo 10. Em forma dos lives do Papo, vocês podem conferir aí depois. Mas, mano, é um conteúdo totalmente, entretenimento puro, sabe? Originalíssimo. E eu gostaria sim. E eu acho que é viável, tá ligado? É uma meta. Presencial, né? Isso, presencial. E traria também, sei lá, o DK47 do Além da Loucura, do rap aí do Rio de Janeiro. Tô ligado. Que tem um projeto social lá também, mano, ferrado que ele falou lá no Flow. Ele tá é ligado? do Rio? Do Rio de Janeiro. É do Além da Loucura, né? Ele e o Lorde. Traí os dois, né? Mas, assim, eu gosto mais, assim, do DK47. Mas nada contra o Lorde. Tô falando de coisas boas que eu gosto, né? Pra o pessoal... Porque você fala que você gosta de uma pessoa, a outra você despreza, né? Parece que você despreza, sendo que você não falou nada. Tem né? isso, né? Então, tipo, eu gosto dos dois, tá ligado? Mas eu tenho mais preferência pelo DK47. Que um cara também que, mano, me ensinou muito aí com rap, com aulas, tá ligado? Parece que ele falava, assim, no meu ouvido, cada letra... canetada, letrista nato aí do rap. É isso aí. Vamos pros quadros finais, então. Rafa, o que você achou aí de ter participado aqui do Papo 10? E projetos futuros, divulgações do Plugado, seu momento. Fechou, mano. Cara, eu agradeço demais, mais uma vez, por terem mandado o convite, por estarem acompanhando lá o Plugado, a gente fazer essa conexão aí.
E foi legal o papo, cara. Eu queria ter conversado mais. Se pudesse ter ficado mais tempo, seria legal. E ver se vocês chamam o Máfia aí, que vamos ver se ele anima aí de vir. E... enfim, coisas do Plugado, galera. É importante que vocês se inscrevam lá no Plugado também, assim como aqui no Papo 10. Deixem um like aqui e lá. Deixem os comentários de quem vocês querem ver nos 2 projetos. Isso aí. E galera, acompanhem lá os vídeos. A gente tem feito um conteúdo com carinho, assim. Coisas bem legais lá. A gente procura trazer perguntas cada vez mais que façam as pessoas saírem refletindo, pensando. E conteúdo mesmo, assim, é o que a gente tem buscado, sabe? Pra além da diversão, tem também, não é aquela coisa totalmente séria, assim, mas pra além da diversão, a gente quer que as pessoas pensem mais, sabe? É isso que a gente propõe, não que a gente vá trazer uma conclusão, mas simplesmente uma reflexão, sacou? Muito bom, e é muito bom o que vocês fazem. Rafa, muito obrigado aí pelo papo, Valeu. por todo o tempo aí. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui também. Deixa seu like, seu comentário, dando seu feedback aí do que você achou desse episódio. E também se inscreve no Papo 10 pra você não perder mais nenhum podcast. Redes do Papo 10 e do Plugado aí na descrição. Segue todo mundo pra fortalecer a produção de conteúdo e o constante movimento. Papo Fumaça é Papo 10 Podcast e Oficina Vapes, parceira aí do canal, tá na descrição também. Deixa seu like, se inscreve no canal, mais um Papo 10. É nóis.